Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos finalizar nossa série Prosperidade. Vamos fechar com chave de ouro esse mês de janeiro e essa série de prosperidade, falando sobre um dos principais personagens da Bíblia, considerado o homem mais rico de toda a Bíblia, de toda a história, de todos os tempos, segundo a ordem do próprio Deus, que é Salomão. Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos. A gente vai ler isso na íntegra na Bíblia e nós vamos entender hoje o principal atributo que ele teve e que ele nos deixou de legado para que nós possamos aprender com ele, com a história dele e, obviamente, colocar em prática. Hoje eu acho que a gente vai ter um dos vídeos mais assim, formato aula, então eu sugiro fortemente que você pegue um papel, um bloco de notas, se você gosta de aprender coisas novas e colocar em prática de fato, se você não é só da teoria, mas gosta, assim como eu, de colocar tudo que você aprende em prática, já pega aí alguma coisa que você possa anotar e acompanha esse vídeo com alguma coisa anotando, amém? Não esquece, obviamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no sininho, se inscreve no canal para que você receba todas as notificações nos novos vídeos e vamos embora pro vídeo. Vamos lá. Se puder, abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, como que Salomão entendeu e como ele buscou, de fato, para se tornar, de fato, o homem mais rico de todos os tempos. E hoje, quero fazer um parênteses, né? Essa série inteira a gente está falando sobre prosperidade e eu sempre citei que prosperidade, se você viu os últimos vídeos, eu sempre citei que prosperidade não tem a ver apenas com prosperidade financeira, mas com todos os outros temas. Salomão, inclusive, errou muito durante a vida dele em vários outros temas, por isso que ele não foi próspero em todas as áreas, mas hoje, inclusive, eu quero me ater um pouco mais até para a prosperidade financeira, sim, para que a gente aprenda com Salomão, porque essa foi uma das principais prosperidades que ele alcançou e que por isso ele pode nos ensinar. Amém? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração... Parênteses, tá? Pra você entender. Salomão falando com Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas sim pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Amém? Então, essa é uma promessa que Deus faz para Salomão. Por quê? Porque Salomão estava num momento ali meio perdido, ele tinha acabado de assumir o trono de Israel, Davi, o pai dele morreu, e ele assumiu o trono ainda muito novo, ali menos de 20 anos de idade, e ele ainda estava meio ali muito imaturo, assumindo um reinado tão importante que Davi deixou, e Davi deixou um reinado sendo considerado um dos principais homens de todos os tempos, até hoje é considerado assim em Israel, e Salomão assume o trono no meio dessa turbulência toda, ainda muito novo, muito imaturo, e aí ele tem um sonho, onde nesse sonho ele encontra Deus, e quando ele vê Deus, na verdade ele ouve Deus, Deus pergunta para ele, Salomão, o que você quer? Me pede alguma coisa que eu vou te dar. E quando ele tem essa oportunidade, muitos no lugar de Salomão, eu já refleti muito sobre isso, será que eu teria pedido a mesma coisa que ele pediu? E muitas vezes que eu me perguntei isso, a resposta não foi sim. Hoje eu acho que é, mas não foi durante muito tempo. E talvez você precise também se perguntar isso, reflita sobre isso. Se Deus chega para você e fala assim, ó, fulano, me dá exatamente o que você quer, me fala o que você quiser agora. Você sabe o que pedir para Deus se você tiver uma oportunidade apenas? Muitos de nós não sabemos. E por isso que, inclusive, Tiago cita que nós erramos, às vezes, por não saber pedir. Nós não sabemos o que pedir para o Pai ou como pedir. E por isso que, inclusive, nós precisamos da instrução do Espírito Santo para que ele nos guie, né, através, inclusive, de gemidos inexprimíveis, como cita a palavra. Mas vamos voltar ao tema. Então, Salomão não sabia muito o que fazer e quando Deus dá essa oportunidade para ele, ele pede sabedoria. Ele pede um coração sábio, ele pede discernimento para que ele possa governar o povo. Ou seja, ele teve uma visão muito à frente. Ele entendeu que, na prática, riqueza,
riqueza, ouro, prosperidade, dinheiro, que na época era ouro, né? Ele não ia mudar muito além da vida dele. Ele já era um filho de um rei, então ele já vivia na luxúria, ele já vivia num reinado, já vivia num palácio, e aquilo ali ele sabia que não ia mudar a vida dele. O que poderia de fato mudar naquele reinado que ele estava assumindo naquele momento era sabedoria. Ele precisava de sabedoria. E por ter essa sabedoria, ele multiplicou em muito o reinado de Israel nessa época, se tornando inclusive, como até hoje é, considerado o homem mais rico de todos os tempos, financeiramente falando, e também se tornou um homem considerado como um dos mais sábios de todos os tempos. Que inclusive me inspirou a continuar na série do mês que vem, já te antecipando, falando também um pouquinho sobre a sabedoria desse grande personagem bíblico que é Salomão. Mas dando sequência então à parte do que ele pede sabedoria, ele pede discernimento, e Deus fala, tá bom, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar discernimento, mas também vou te dar todas as prosperidades, todas as riquezas que você não me pediu. E aqui eu quero fazer um adendo. Toda vez que nós buscamos qualquer coisa na nossa vida, falando agora de prosperidade financeira, tá? Focando em dinheiro, focando em resultados financeiros, focando apenas em nos dar bem financeiramente numa operação, num negócio ou numa parceria, a maioria das vezes nós iremos quebrar a cara. Por quê? Porque esse não pode ser o foco. Qualquer coisa que você faz na tua vida, você tem que focar primeiro em fazer sabiamente o que Deus está te instruindo e através de diligência, que vai ser o principal tema do que nós falaremos aqui hoje. Porque quando você coloca tudo na tua vida, principalmente agora falando sobre a vida profissional, independente da área de atuação que você tem, se você é um empresário, se você é um funcionário de uma empresa, se você é um autônomo, se você, não importa com que você trabalha, isso aqui vale para todas as áreas. Se você aplicar esse conceito de diligência que Salomão nos ensina através da história dele, você com certeza será bem sucedido, inclusive financeiramente em todas as áreas da tua vida. Sendo que, para que você seja diligente, um dos princípios é que você não foque no dinheiro, nas coisas que você fizer. Você precisa focar no propósito, nas coisas que estão por trás. Ah, Vitor, mas isso parece muito clichê. Beleza, vamos ser um pouco mais prático para que nós possamos entender melhor esse conceito. Vamos lá. Além de entender essa história, vamos entender um pouquinho do princípio da diligência para que a gente possa primeiro refletir e depois a gente tomar algumas conclusões sobre isso. Vamos agora para Provérbios, que foi um dos principais livros, né, que Salomão escreveu para nos dar de ensinamento. Vamos para Provérbios 22, 29. Ó, em Provérbios 22, 29, Salomão diz o seguinte: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Então, o que ele está falando aqui na prática? Né? Em algumas traduções, inclusive, no lugar de diligente, eles colocam habilidoso. Então, aqui o que a gente está falando? Se você vê um homem diligente na sua obra, no seu trabalho, no que ele faz, em tudo que ele se predispõe a fazer, se você vê um homem diligente, esse homem, ele com certeza será posto diante de reis. Então, o que Salomão está falando em outras palavras? Que um homem habilidoso ou um homem diligente, tudo que ele fizer, ele será exaltado na frente de outras pessoas, ou seja, ele será colocado diante de pessoas importantes, ou seja, pessoas importantes enxergarão o que ele está fazendo e verão valor nele e no trabalho dele. Vitor, mas eu talvez seja diligente hoje, mas isso ainda não acontece comigo. Ok, aqui não está falando que esse homem já foi posto sobre reis, aqui está falando que ele será posto. Então, se você faz um trabalho diligente, tudo que você precisa fazer é ter constância, é continuar, é botar a diligência cada vez mais como um princípio de vida e enxergar onde que talvez você não esteja sendo diligente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. E para entendermos um pouco desse conceito de diligência, para que fique claro e assim, para que a gente possa traduzir de um jeito simples e até mesmo informal para que todo mundo entenda. Eu, por exemplo, estudei muito sobre esse conceito quando eu me deparei com esse conceito na Bíblia através de alguns relatos, principalmente em Provérbios. Depois eu estudei muito sobre diligência na prática. Se a gente for lá no dicionário, se a gente for traduzir, o que é diligência? É você ser habilidoso no que você faz, só que prezando sempre por excelência, por fazer bem feito, cumprir prazos, ou seja, não estourar os prazos e cumprir tudo que você combinou. Em resumo, em poucas palavras, é fazer bem o que você se predispôs a fazer. É ser constante no que você faz. É fazer bem tudo aquilo que você tem como teu objetivo, tudo aquilo que você tem à tua frente para fazer. Isso é ser diligente. E não ser negligente, ou seja, o contrário, né, de diligente é negligente. Então, quando você não negligencia aquilo que você tem que fazer, aquilo que precisa ser feito, aquilo que alguém de repente te deu para fazer, você está sendo diligente. Uma das passagens que a gente entende mais ainda sobre diligência, vamos agora em outra, ó. Provérbios, capítulo 12,
Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à vantagem certa. Ou seja, se você é diligente no que você faz, se você entende o princípio da diligência, você sempre vai ter vantagem em tudo que você fizer. Por quê? Porque a tua preocupação está em fazer bem o que você se predispôs a fazer. É igual aquela parábola, né, que Jesus nos ensina, por exemplo, sobre aquela galera que ganhou as moedas, né, dos lavradores. Quando eles chegam ali, por exemplo, não sei se você conhece essa parábola, que alguns trabalhadores chegam 9 horas da manhã e fazem um acordo com o dono da terra que manda eles lavrarem aquela terra, e ele fala assim, ó, eu vou te dar uma moeda aqui para que você faça isso. Aí depois ele chega meio-dia e aí outros trabalhadores chegam e ele fala, ó, eu vou te dar uma moeda para o que você fizer. Depois chegam outros que chegam tipo 4 da tarde e falam assim, ó, eu vou te dar uma moeda para o que você quiser. Só que os que chegaram 9 trabalharam o dia inteiro, os que chegaram meio-dia trabalharam metade de um dia, e os que chegaram 5 da tarde trabalharam 4 da tarde trabalharam, sei lá, 1 hora. Só que todos ganharam o mesmo. Então depois disso, muitos deles ficaram assim, poxa, mas você tá me pagando a mesma coisa, sendo que ele trabalhou mais, outro menos. Isso é um dos maiores princípios de negligência, porque é como se esses trabalhadores eles estivessem mais preocupados no quanto o outro está ganhando do que no que você fez. Se você acordou com o teu patrão que você vai ganhar X, você tem que entregar Y, a tua obrigação, se você é diligente, é entregar Y e mais alguma coisa, não entregar o mínimo, porque se você também está entregando só o que você combinou, você não está sendo nada mais do que o miserável, você está entregando a média, você está entregando apenas o que você entregou. Se você entra no teu trabalho, bate ponto, sai do teu trabalho, bate o ponto, e qualquer outro horário você, não quero fazer mais nada e tudo mais, e com o momento que você entrega só aquilo que você combinou e não consegue entregar nada além daquilo, você está fazendo o que 90% da população brasileira faz. Você está seguindo a média, você está literalmente seguindo a manada. E se você quer ser diligente, um dos principais princípios da diligência é não seguir a manada. É você fazer mais, é você fazer além. É você primeiro seguir o que você combinou e tentar fazer além, tentar ir mais, sem se preocupar com os outros ao teu redor. Existem outras pessoas ao teu redor, no teu trabalho, ou na tua vida profissional, ou em outras áreas, que essas pessoas elas estão de repente sendo melhor remuneradas, ou elas estão ganhando mais, ou elas estão tendo mais visibilidade. Provavelmente é porque em algum momento lá atrás elas pagaram preço para estar colhendo aquilo hoje, que talvez você não tenha pago ainda. Quando você entende isso, você para de olhar para o quanto o outro ganha, para o quanto o outro faz, para o quanto o outro tem de visibilidade, e você começa a simplesmente assumir o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. Isso é ser diligente. Outro princípio da diligência, se a gente for em Provérbios 12:24, diz o seguinte: o diligente será soberano, enquanto o negligente será escravo. O que a gente está falando aqui nesse conceito de escravo ou soberano? Significa que o negligente servirá o diligente. Ou seja, se você é diligente, em algum momento você terá pessoas negligentes te servindo. E se você é hoje uma pessoa negligente, provavelmente você serve alguém que é diligente. Esse é um princípio muito importante que você precisa entender. E quando eu falo aqui do princípio de servidão, eu não estou me referindo apenas a servir no dia a dia, porque servir, na verdade, eu acredito muito que o líder tem que servir o liderado, como Jesus, que foi o principal líder de todos os tempos para nós, serviu todos por quem ele passou. Então aqui eu estou falando muito mais de um conceito até mesmo profissional. Aqui, por exemplo, o soberano e o escravo é um conceito profissional. Então, se você entende que a diligência é um princípio que você precisa ter, independente da área que você atua, você agora precisa entender o que é não ser diligente. Ou seja, o que é de fato ser negligente? Quais são as raízes disso? O que eu preciso fazer para tomar cuidado? Porque às vezes muita gente entende mais fácil quando a gente fala o que você não pode fazer do que o que você deve fazer, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos agora para Provérbios 13:11, ó. Fortuna apressada diminui, e quem ajunta pouco a pouco enriquece. Esse é um princípio de que não existe nada fácil. Se você acredita que você vai ficar rico do dia para a noite, que você vai ser bem sucedido do dia para a noite, você não está sendo diligente, porque a diligência entende que você precisa aprender um pouco a cada dia, melhorar um pouco a cada dia para que você evolua constantemente. Outra questão muito importante quando a gente entende sobre o maior inimigo da diligência, ou seja, o que é de fato o que mais me impede de ser diligente, é a preguiça. A Bíblia diz que é a preguiça. Por quê? Porque a preguiça é o que nos paralisa, é o que nos deixa parado. Só que a preguiça ela tem algumas raízes. A gente falou inclusive um pouco sobre isso quando a gente falou da formiga, né, no vídeo 2. Então, dessa série. Então, quando a gente entende assim, as raízes da preguiça e quais momentos você está sendo preguiçoso, eu não quero me ater aqui a um ponto de vista, vamos colocar assim, de coaching, sabe? Eu não quero me ater a um ponto de vista como uma espécie de autoajuda. Eu quero me ater a um ponto de vista bíblico do que a Bíblia nos relata sobre o que eu preciso fazer para não ser preguiçoso.
principalmente aprendendo através de provérbios. Então, vamos lá, ó. Primeira raiz da preguiça, Provérbios 21, 2. Todo homem é reto aos seus próprios olhos. Então, aqui, o que a Bíblia nos ensina com isso? Que, às vezes, para os nossos próprios olhos, o que a gente está fazendo é certo. Só que isso nada mais é do que uma raiz de quê? De egoísmo. Porque eu estou simplesmente enxergando a minha visão. Eu estou achando que o que eu estou fazendo é certo. Então, por exemplo, você recebeu uma proposta de negócio e você está doido para aceitar essa proposta, porque de repente ela vai te dar dinheiro, de repente ela vai te ajudar, de repente vai te ajudar em outras coisas. E você está doido para aceitar essa proposta, porque para você essa proposta é reta, não tem nada de errado. Só que a partir do momento que você toma essa decisão, sem apresentar, sem consagrar esse plano para Deus, você está sendo egoísta, porque você não está escutando aquele que te criou, você não está pedindo a opinião de Deus, você não está pedindo a ideia de Deus. Deus já escreveu um plano perfeito para mim e para você. Por que eu vou tomar uma decisão se já existe um plano perfeito? E se essa decisão, por mais que me dê dinheiro hoje, não estiver alinhada com o plano perfeito de Deus? Amado, eu quero mais é que essa porta se feche na minha cara. Essa é uma das orações mais perigosas e mais difíceis de se fazer. E eu faço ela todos os dias. Eu peço, Deus, fecha na minha cara todas as portas que de repente eu quero abrir, eu tenho vontade de abrir. O mundo quer abrir, pessoas querem abrir para mim, mas que não são da tua vontade. Isso é muito difícil, porque às vezes nós nos deparamos com muitas oportunidades que nos parecem muito boas, só que o nosso olhar, a nossa visão não é igual à visão de Deus. Por isso que nós precisamos pedir às vezes a visão de Deus emprestada e falar, Deus, me guia. Eu não quero tomar decisões por mim mesmo, eu não quero ser egoísta, eu quero tomar decisões com o teu auxílio, com a tua ajuda. Me ajuda a tomar a melhor decisão. A primeira raiz da preguiça é o egoísmo. E nós precisamos nos atentar com não ser egoístas, não apenas em decisões que nós tomamos, mas principalmente quando a gente está prestes a mudar algo na nossa vida, quando a gente está prestes a viver um tempo novo. São nesses momentos que quando nós estamos rompendo para um novo tempo, como por exemplo quando aquele povo lá que estava no Maná, no deserto, junto com Moisés, com Josué, quando aquele povo estava prestes a romper, se eles não se atentassem nesse princípio de egoísmo, de repente eles iriam talvez murmurar, como muitos fizeram, eles iriam talvez não viver, e por isso que muitos não entraram em Canaã, apenas a outra geração deles entrou. Então, tomemos cuidado com isso e vamos cuidar dessa raiz de egoísmo para que a gente não tenha esse espírito de fato de preguiça. Segunda coisa que a gente aprende quando a gente fala de preguiça, Provérbios agora 26, 16, ó. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens insensatos. Esse princípio também fala muito sobre egoísmo, mas eu acho que ele exalta um pouco mais um segundo ponto, que é a arrogância. Porque quando nós achamos que nós estamos sendo sábios, é aquela história, se você se considera sábio, provavelmente você está sendo a pessoa mais arrogante do teu meio. Porque quando você se considera sábio, você passa a acreditar que não existe onde você aprender. É aquela história de qualquer mesa que você sentar, amado, você tem que ser tipo uma esponja. Por mais que seja uma pessoa ali muito humilde e você tem, sei lá, 3 MBAs, já formado e tudo mais, e a pessoa não tem nem segundo grau completo, mas se você sentou com ela na mesa, você tem que ser uma esponja para aprender com ela. Algo ela tem para te ensinar. E quando você começa a assumir essa postura, você está sendo sábio. Quando você pensa que você é sábio, é aquela história de filósofo, né? Só sei que nada sei. Então, quando você assume essa postura de que você não tem mais muito a aprender, de que você não tem muito a evoluir, que dependendo de algumas pessoas que estão ao teu redor, você não pode aprender nada com elas, nesse momento você, na verdade, está sendo arrogante. Só que você talvez não enxergue. E esse é o problema dessas raízes da preguiça, quando Salomão explica isso através da diligência. Porque a maioria das vezes nós não enxergamos. Então eu tô aqui para te falar que se você talvez estiver sendo arrogante hoje, o que você precisa fazer é orar para que Deus te mostre aonde você está agindo dessa maneira. Aonde nem mesmo você enxerga, mas você está agindo dessa maneira. Eu já fui confrontado, amados, por Deus diversas vezes por coisas que na minha cabeça era reto, ou seja, eu não sabia que eu estava sendo egoísta. No meu ponto de vista, eu inclusive era sábio naquela decisão, mas no momento que eu decidi abrir o meu coração para Deus e pedir direção para aquela decisão e principalmente falar, Deus, sonda meu coração e revela-se algo nessa decisão que de repente não está alinhado com o que o Senhor quer. Se eu tiver outra motivação que nem eu mesmo enxergo, revela para mim. E Deus me revelou tantas coisas que eu fiquei até constrangido. Eu fiquei com vergonha do porquê que eu estava querendo tomar aquela decisão. E depois daquilo, não resistiu, não tinha outra saída, outra opção, a não ser me render à vontade de Deus e pedir desculpa, pedir perdão e Deus, me perdoa, eu não sei por que eu estava pensando isso, mas obrigado por ter me mostrado essa realidade que eu pensava e agora eu preciso mudar, me ajuda a mudar. Então,
quando você enxerga isso e entrega isso na mão de Deus, Deus te revela coisas que você nem percebe de você mesmo. Arrogância, egoísmo, são coisas que, no fundo, às vezes todos nós temos um pouco, a questão é que nós não percebemos. E se a gente não entregar isso na mão de Deus, quando você menos perceber, você está tomando uma decisão super importante na tua vida, profissional principalmente, sem pedir o auxílio dele e sem enxergar que você está agindo através da arrogância. Você está agindo como um preguiçoso, literalmente, porque você não está nem pedindo para Deus te ajudar. Desculpa se essa palavra de repente te confronta, mas talvez seja necessário para que você aprenda e evolua com ela. Outro princípio que eu aprendo muito importante, dois na verdade juntos, através do Provérbios 24, versículo 30 e 31, ó. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedras estava em ruínas. Ou seja, aqui a palavra de Deus nos ensina um pouco sobre quais são os reflexos que você vê quando você vai no campo ou no local de trabalho, no local até mesmo de moradia de alguém que é preguiçoso. Que na prática aqui a gente está falando sobre ignorância, sobre responsabilidade, ou seja, a pessoa tem um campo e ela não cuida do campo, tá tudo largado, tá tudo abandonado. E aí aqui eu faço um parênteses que eu levo inclusive para mim mesmo, tá? Como é que tá, por exemplo, a tua cama no momento que você sai da cama? Como é que fica a tua casa quando você sai de casa? Como é que fica se você tem um carro? Como é que fica o teu carro quando você estaciona e vai dormir, vai para tua casa? Como é que você deixa as coisas que você cuida? Tudo aquilo que Deus te deu para que você cuidasse. Por exemplo, Deus te deu uma família. Como é que você cuida dessa família? Deus te deu um emprego. Como é que você cuida desse emprego? De repente Deus te deu a ideia para uma empresa. Como é que você cuida dessa empresa? Porque às vezes nós estamos pedindo coisas maiores para Deus quando aquilo que Deus nos deu, a gente está sendo ignorante, está sendo irresponsável. Se nós não conseguimos cuidar nem daquilo que Deus já nos deu, como é que a gente está esperando receber coisas novas? Amados, isso é incongruente, isso é totalmente incongruente porque a gente não percebe o quanto que a gente está sendo arrogante, presunçoso, o quanto que a gente está sendo egoísta, pedindo mais para Deus quando aquilo que Deus já nos deu a gente não está nem conseguindo gerir, nem conseguindo administrar. E um conselho que eu posso te dar para isso, e que eu inclusive sigo hoje, é: Deus, me dá capacidade para administrar tudo aquilo que o Senhor já me deu. Porque se eu não consigo administrar o que o Senhor já colocou na minha mão, como que eu vou pedir mais? Como que eu vou alcançar outros voos? Como que eu vou conseguir mais coisas? E quando eu falo de coisas aqui, eu me refiro também a bens materiais. Se, por exemplo, você tem um apartamento, ou uma casa, ou um imóvel, eu trabalho no mercado imobiliário, então é uma analogia que eu gosto muito de usar. Se você tem um imóvel, você não consegue administrar um imóvel, como é que você quer administrar um hotel? Como é que você quer administrar uma pousada? Como é que você quer administrar vários imóveis, se você não consegue administrar um? É a mesma coisa, amados. Se você tem uma coisa que Deus te deu e você não consegue administrá-la bem para que ela frutifique, para que ela dê frutos, como naquela parábola do homem que foi lá e deixou os talentos e cultivou os talentos, se você fica só preocupado em, cara, eu não posso perder tudo aquilo que Deus me deu, e você não se preocupa em evoluir, em crescer, em se tornar alguém melhor, em evoluir como pessoa, evoluir como família, evoluir como empresa, evoluir como funcionário, evoluir em geral como um cristão, talvez, se você não se preocupa com isso, como que Deus vai te dar coisas novas? Reflita sobre isso, amado, pelo amor de Deus, e tome uma decisão na tua vida. Seja diligente, coloque a diligência na tua vida, aprenda a fazer bem feito o que você já se predispôs a fazer e entregar sempre mais do que foi te pedido, entregar sempre além do que você pode fazer. Entenda quais são as tuas dificuldades, peça para Deus te ajudar, mas busque também, corre atrás, busca novos treinamentos, novos cursos, novas formas de aprendizado. Quando você sentar com alguém na mesa que você acha que essa pessoa de repente é inferior a você, reflita sobre quem você é, para de se achar sábio e se torne alguém que quer aprender aonde você estiver, independente da postura, da posição, do cargo. Entenda como aprender com todas as pessoas. No momento que você começar a colocar isso em prática, eu duvido, eu te desafio a não alcançar resultados extraordinários. E posso fazer um parênteses também na vida financeira. Aqui eu não estou falando sobre você se tornar rico, milionário, não. Mas eu estou falando sobre você ter resultados que de repente você nunca teve. Para uma pessoa que, por exemplo, ganha R$1.000, ela atingiu o resultado de ganhar 3, 4 mil, ela quadruplicou o que ela ganha e ela está feliz da vida. Eu tenho certeza que isso é um resultado extraordinário para ela. Então tudo depende do
quais são os teus parâmetros, quais são as tuas bases, mas eu te desafio a colocar a diligência como um princípio de vida através da vida de Salomão na tua vida. Coloque isso em prática e depois me conta o que você aprendeu e como que foi a tua prática em relação a isso. Amém, amados? Pra gente finalizar, desculpe se essa palavra te confrontou de alguma maneira, mas eu acho que você precisava disso talvez. Eu particularmente tive muitas palavras de confronto de Deus, e isso me ajudou muito. Tanto que hoje, uma das coisas que eu mais gosto é quando Deus me confronta. Porque eu sei que eu vou ficar mal, eu sei que eu vou ficar constrangido, eu sei que eu não vou gostar no início, porque ela soa às vezes como uma repreensão, e é de fato, porque você fala, putz, nossa, como eu tava fazendo besteira. Mas ao mesmo tempo, é muito bom, porque abre a tua mente, abre a tua visão, e você enxerga aquilo ali que eu tava fazendo era muita besteira. Agora eu preciso mudar de posicionamento, eu preciso mudar de visão, eu preciso mudar de atitude, de ação. E é aí que você realmente evolui. Quando você enxerga que coisas que você estava fazendo não eram boas ou eram erradas, e você precisa ou pode fazer melhor. Amém? Então, semana que vem nós vamos começar uma série nova, já dei o spoiler, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a vida de Salomão, e semana que vem a gente se vê, mas antes de finalizar, vamos orar. Em nome de Jesus, feche seus olhos onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais essa palavra, por mais essa aula, literalmente, que o Senhor me deu, Pai, para que eu possa ser um instrumento aqui nesse vídeo. Obrigado por nos ensinar, através da vida de Salomão, a colocar diligência na nossa vida, a sermos diligentes em tudo que fazemos. Pai, nos dê responsabilidades para que nós possamos, Pai, entregar o nosso melhor naquilo que o Senhor nos dá. Pai, aonde o Senhor nos plantou, nós te pedimos sabedoria, capacidade para administrar o que o Senhor já colocou em nossas mãos, pois nós não aceitamos, Senhor, que tudo que o Senhor colocou em nossas mãos não dê frutos, Pai, pois o Senhor disse que todos que forem enxertados na videira darão frutos, Pai, e nós queremos, Pai, ser reflexos da videira na nossa vida. Nos dá, Pai, cada vez mais sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.